Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, nós estamos na nossa segunda aula de ciências. Nós estamos falando sobre os micro-organismos, né? E nós vamos dar continuidade a esse tema, tá bom? As características dos micro-organismos. As nossas páginas de hoje, a página 138, a página 145. Então, nós vamos ter atividades, nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, como vocês estão vendo aqui. Inclui, né, também o microscópio e a descoberta dos micro-organismos. Então, vocês sabem que no ano vocês já estudaram, já leram, né? Então, aqui no livro consta, né, que em 1590, né, surgiu uma versão, né, simples, né, do microscópio, né? Ele foi produzido por volta de 1590, como eu tinha falado anteriormente. Aqui estamos e quem né, conseguiu, né, essa proeza, que eu digo assim, foi o inglês Robert Hooke, né? Ele construiu um microscópio, tá? Composto de duas lentes de aumento, né? Ele aqui, como aqui, inicialmente, prestem atenção, acredita-se que a versão bem simples, quer dizer, mais simples do que esse aqui, né, de 1665, que foi do Robert Hooke. Aqui já foi um primeiro, né, que foi mais simples, né, do que seria microscópio. Foram produzidos por volta do ano de 1590. Depois, né, já muitos anos depois, mais tarde, né, teve o inglês Robert Hooke, que ele construiu um microscópio composto de duas lentes de aumento, né, e foi em 1665. Ele observou por esse microscópio, né, fatias bem finas de cortiça. Quem é que sabe dizer o que é cortiça? Pronto, é aquela rolinha que vem dentro de um vinho ou de uma parte, tem até sapato ou sandália que tem cortiça. Mas esse que nós estamos falando, né, olha só o modelo aqui, né? Vocês já, acho que vocês já deram, já viram ou já teve a oportunidade de conhecer, né? Cortiça, ela é uma rolinha assim, né? Robustinha, meio gordinha, redondinha, que é tem garrafa de vinho que elas vêm dentro, né? Então, é porque agora eu tô até com uma aqui, mas agora, nesse exato momento da aula, eu não trouxe. Não tá aqui comigo, mas eu trouxe até para vocês, mostrar a vocês. Só que quando eu olhei na minha bolsa, ela não constava na minha mochila. Na outra aula, né, que a gente ainda vai continuar falando sobre esse assunto, eu mostro a vocês, tá bom? Mas aí vocês podem também pesquisar no Google, ver o modelo de cortiça, né? Então vamos lá. Então, gente, olha só, e ele verificou na cortiça, né, que era formada por muitas cavidades, né, preenchidas com ar, né, nos quais, na verdade, seriam espaços, né, onde as células estariam caso estivessem vivas, né? Então, o cientista, né, chamou essas cavidades de poros ou pequenas celas, dando origem ao termo célula, tá? Cortiça, olha só, material vegetal sem vida retirado da casca de uma árvore e é usado para fazer rolhas, como eu já falei para vocês, expliquei, rolhas. Essas rolhas são redondinhas, do tamanho da boca de uma garrafa de vinho, por exemplo, vem mais em vinho, uma bebida, né, que vocês sabem e tem também alguns sucos que ela também vem, né, por exemplo, suco de uva, né, do puro mesmo, né. Então, gente, olha só. E mais, afinal de contas, o que é célula, né? Então, a gente vai saber mais sobre isso agora. Olha o modelo da cortiça, né? E aqui é o microscópio que ele fez bem simples, não é? Aqui já tem outra
para aperfeiçoação, né? Aqui é de uma lente, que é o suporte, que mostra aqui o botão de foco. E aqui é o componente para movimentar, né, a amostra. Isso, esse aqui é o modelo, né? Então, aqui em 1674, olha só, já vai mais adiante do Robert Hooke. Aqui é o holandês Anton van Leeuwenhoek, né? Ele aperfeiçoou as lentes de aumento que passaram a ampliar objetos de até 300 vezes, né? Então, muito maior do que as de 30 vezes, né? Então, muito mais que as de 30 vezes que os microscópios anterior, né, ampliavam, tá, gente? Então, ele permitia a observação das células do sangue, né, e de alguns microscópios, como bactérias, e assim dizendo, né, que o Anton, né, que é o Anton, que foi quem fez esse novo microscópio, né, que levou o nome dele, né, que é Leeuwenhoek, né, descobriu o mundo microscópio, certo? Agora, gente, nós vamos à página 139. Aqui tem ele, olha só, né? Ele passou a se interessar pelo mundo microscópico ao ler o livro Microscopia, de Robert Hooke, que foi aquele primeiro que inventou aquele primeiro lá, microscópio. Lembra? Nós falamos anteriormente dele aqui. Pois sim. Aí ele se aperfeiçoou, gostou, né? Se interessou e assim ele pôde fazer outro microscópio mais potente, né? Então, nessa obra ele observou muito, né, a ilustração de objetos minúsculos, animais como piolho e pulga. A partir de então ele passou a estudar microscópio, micro-organismos, para isso, para aperfeiçoar também as lentes de aumento, né? Então ele foi a fundo no que ele achou interessante, não é? Então, com o passar do tempo, os microscópios ópticos construídos por Robert Hooke, né, e o Arton, que é justamente o que eu estou falando, foram aperfeiçoados, o que permitiu a observação mais detalhada, né, de diversos seres vivos. Então, aqui nós temos o já bem aperfeiçoado, não é isso? Que tem os eletrônicos, né, que são chamados, os microscópios são chamados de eletrônicos. Aqui ele fala, né, realmente dos microscópios. Agora vamos passar. Aqui é uma atividade que nós vamos fazer depois, né? Quando tiver mais para frente, a tia explica a vocês, tá bom? Aqui nós temos mão na massa, uma atividade que vocês irão resolver, né? A tia já foi resolvendo aqui, vocês já podem resolver aí. Quem já fez faz a correção, tá certo? Então vamos lá. Complete as colunas do texto utilizando as palavras que estão no quadro. Então nós temos microscópio, doença, pequenos, decomposição e microscópios. Então os micro-organismos eles são seres tão pequenos que só é possível observar, visualizar com o auxílio de um instrumento chamado microscópio. Por isso eles são conhecidos como seres microscópios. Muitos micro-organismos atuam na decomposição de matéria orgânica, enquanto outros podem causar doenças. Agora vamos continuar. Aqui nós vamos colocar cada letra no seu lugar correspondente, porque aqui cada um serve, né, faz a função no microscópio, certo? Então vamos lá. A letra E é a primeira, então prende o material a ser observado, que é a presilha. A segunda, C, permite pequenos ajustes no foco da imagem, justamente micrométrico. A letra A, projeta a luz para iluminar o material a ser observado, que é o espelho. Letra D, serve de suporte para o material a ser observado, que é a D, é platina. E a letra B aumenta as imagens do material a ser observado, que a letra B é a lente objetiva, certo? Agora, gente, aqui tem um exemplo, tem uma imagem. Essa imagem, né, está perguntando o seguinte nessa questão. Observe a imagem ao lado que mostra 3 placas de Petri.
contendo meios de cultura. Pode-se dizer que há seres vivos nesses meios de cultura? Pode dizer que sim, né? Então, você vai justificar a sua resposta. Então, aqui já está a resposta, tá? Sim, esses seres vivos são micro-organismos, provavelmente bactérias, que se tornaram visíveis devido ao desenvolvimento de colônias. Aqui tem de colônias, tá, pessoal? Deixa eu só separar aqui. De colônias, de coloração, aqui também precisa separar, de coloração branca sobre os meios de cultura das placas, tá? E aqui nós temos um vídeo, né, para que vocês, aliás, um jogo, né, ampliando as bactérias. Nós vamos iniciar aqui, olha só, aqui é o microscópio, aqui ó, ocular, tá tudo ó, tubo, mostrando tudinho, como ele é desenvolvido, como ele é separado, revólver, objetivas, as lentes, né? Aqui a platina, condensador, fonte de luz, ele está dividindo as funções, cada um, né? Mostrando cada parte, né? A divisão do micro-organismo, ou do microscópio. Tem o braço, tem o macrométrico e o micrométrico, né? Aqui são para ligar e desligar, né? Olha só, que legal, não é, gente? Bem interessante. Vocês gostaram? Eu também gostei. Vou passar mais adiante. Olha só. Como são os micro-organismos? Os micro-organismos são representados por diferentes seres, como bactérias, protozoários, algumas algas e alguns fungos. A maioria é unicelular, ou seja, formado por apenas uma célula. Célula é responsável por todas as atividades que o micro-organismo realiza, como alimentação, respiração, eliminação de substâncias tóxicas, reprodução e defesa. Né? Então, vocês sabem que geralmente as células, elas apresentam membrana celular. Né? A estrutura que envolve a célula, citoplasma, conteúdo da célula e material genético. A seguir, conheça melhor alguns micro-organismos. Então, aqui nós temos as bactérias, olha só, né? Aqui nós temos também mais bactérias, né? Uma colônia, que é uma colônia de bactérias, né, gente? Aqui nós temos protozoário também. Aqui núcleo quer dizer o que? Estrutura celular que contém o material genético. Então, aqui nós temos uma representação de protozoário, tá? Aqui nós temos uma representação da ameba, né? Olha só a divisão também dela. Aqui nós temos, né, paramécio, né? E tem uma ameba. Letra A é o paramécio e aqui nós temos a ameba. Aqui nós temos algas, né? Vocês estão vendo que tem as algas, olha só, né? As algas são vivas, elas vivem em regiões de água doce e salgada, né? Como vocês já sabem. Então, as células das algas, ela apresenta, né, organela, chamada cloroplasto. Então, gente, tudo isso aqui eu tenho certeza que vocês já leram, já estudaram. E o que a tia está fazendo hoje? A tia está fazendo uma revisão geral, explicando mais um pouco, né, do que vocês já viram, tá bom? Aqui nós temos os fungos, olha só os fungos, né? Aqui nós temos a célula da levedura, que é o grupo de fungos, né, que apresenta o formato oval ou esférico. Né? Os fungos, eles não realizam fotossíntese, pois suas células não têm cloroplastos, sendo assim, eles se alimentam de matéria orgânica, viva ou não, tá, gente? Aqui prestem bem atenção.
né? Os fungos, eles são também, existem alguns fungos, como você já sabe, que eles são microscópicos, né? Como as leveduras, outros que são visíveis, são a olho nu, né? No caso, os bolores, né? Os cogumelos e as orelhas de pau. Essas são possíveis ver a olho nu, né? Olhando assim, sem precisar o microscópio, tá? Aqui nós temos os vírus, né? Vírus é a palavra que vem do latim, significa toxina ou veneno, tá? Esse significado ele tem o fato de que os vírus são pequeníssimos, né? Pequeníssimas partículas que podem causar doenças, como vocês estão vendo aqui um exemplo, a fotografia, né? A imagem, tá? Então, os vírus eles são acelulares, ou seja, eles não se organizam em células. Sendo assim, eles dependem das células dos seres vivos para se reproduzirem, tá bom? Para isso, os vírus invadem as células de um ser vivo e se multiplicam nelas. Aí é que ela fica, né, maior, fica com mais espaço, né? Então, observe a imagem ao lado, um exemplo de vírus que infecta somente célula de bactérias, conhecido como bacteriófago, certo? E aqui, gente, nós temos uma atividade com a mão na massa, na página 145, que é a nossa última atividade dessa página, tá? Dessa página aqui, dessas páginas. Então, a primeira é o seguinte: como exceção, né, com exceção dos vírus, os demais microscópios têm célula. Qual é a característica em comum que a maioria dos micro-organismos apresenta? Quanto ao número de células, elas são unicelulares, ou seja, formadas por apenas uma célula, tá? Aqui é para você circular, né? Circular diferentes seres vivos, né? Que eles são seres unicelulares, né? Então, no caso aqui nós temos a ameba, temos a alga, temos as bactérias, temos bactéria e temos o paramédio, certo? Vocês vão circular esses 4. E a terceira questão, você vai montar uma frase, né? Aliás, você vai marcar um X nas frases que apresentam informação correta a respeito de células, né? Então, nós temos as 3, né? As 3 últimas aqui, né? Que é no caso, nas células bactérias não há uma estrutura envolvendo material genético. As células protozoárias abrigam uma estrutura chamada núcleo. E nas células das algas, no microscópio verde, há o pigmento verde chamado clorofila, né? Então, vocês estão vendo aí, né? As respostas já estão colocadas. Quem fez muito bem, né? Vai fazer a correção. E quem não fez, pode fazer agora com a tia Cris, que já está explicando, certo? E, gente, esse conteúdo termina com essa página, tá certo? Então, as questões que vocês estão vendo, né, que já estão feitas, deixa eu só ajeitar aqui, que ela está fora, aqui eu vou só ajeitar para vocês, tá bom? Então, a primeira resposta correta é essa aqui, né, primeira, segunda e a terceira, pronto. São essas 3 que estão corretas. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham visto direitinho cada parte. Com certeza vocês já leram, já fizeram as atividades. Hoje a gente estava só revisando também o conteúdo, né? A tia estava explicando para que você entenda melhor e espero que na próxima aula nós estaremos na próxima aula nós já vamos estar no segundo capítulo, tá, gente? Que é falando sobre micro-organismos na indústria. Por quê? Porque nós já vimos toda essa parte já de micro-organismo da primeira unidade, que é características dos micro-organismos, da página 138 a 145, a nossa aula de hoje.
né? Espero que vocês façam as atividades, vão olhar na agenda, tá? E fiquem com Deus, até a próxima aula, viu? Fique se cuide. Tchau, tchau.